Caramba, vai ficar muito longo se eu for contar cada história Pode contar tudo que você aprofundadamente, né? Ave Maria. Mas tudo que você precisa saber sobre o maior épico de todos os tempos para poder curtir o filme A Odisseia no cinema. Eu vou te falar aqui agora. Eu sou Zau Spínola, eu sou o agraciado pelo amor da Gabriele Alves, que tem esse canal aqui onde você está assistindo essa apresentação sobre o livro A Odisseia de Homero. Solta a vinheta. Solta a vinheta. A Odisseia de Homero, o maior clássico de todos os tempos, ou um dos maiores, com certeza, a partir de, com certeza, o autor que teve maior influência na literatura ocidental. Eu acho que é tranquilo de dizer, de todos os tempos, apesar de eu não ser um estudioso. Estou falando do meu sentimento e também de uma obra que eu vi no Louvre. Coloca a obra aí, produção. Essa obra das pessoas prestando tributo a Homero, todas as artes, todos os artistas, prestando tributo a esse que é um dos maiores de todos os tempos. Então, assim, quem é Homero? Para só voltar rapidamente, para te contextualizar muito rápido e te colocar a par até chegar na Odisseia. Homero é um autor, mas ele não é um escritor, porque ele não escreveu provavelmente as suas obras. Muito provavelmente as obras dele eram recitadas, faladas. Alguém deve ter escrito por ele, tanto que a coisa se preservou, mas isso aqui que a gente tem em mãos é um poema separado em vários cantos, porque eles realmente eram cantados para as pessoas ao longo de vários dias. Então, Homero era esse autor muito criativo. Algumas pessoas duvidam se ele realmente existiu ou se eram várias pessoas, mas a grande probabilidade é que ele existiu e alguns autores inclusive dizem que ele pode ter sido cego. E então fica aí essa curiosidade. Mas ele existiu 700 anos antes de Cristo, ele inclusive é anterior a Sócrates, Platão, Aristóteles. Esses três, inclusive, autores gregos, citam as histórias de Homero, às vezes para construir a partir delas a sua filosofia, às vezes para criticar, Platão principalmente, mas só para dizer o quanto que ele já era antigo e respeitado como autor já naquela época. Então, ele é bem antigo, essas histórias têm praticamente 2.800 anos de existência e elas sobreviveram até hoje. Por quê? Porque existe algo de essencial na história. Tudo que sobrevive ao tempo, tudo que sobrevive ao tempo é porque o rio já tirou o rio do tempo já tirou tudo que é excesso e encontrou ali dentro uma essência dourada, uma essência brilhante e valiosa. Então, quanto mais antigo e sobreviveu, é porque o trem é bom mesmo. É assim que eu penso, pelo menos. Mas a Gabi, por exemplo, gosta de ler coisas contemporâneas. Eu tenho dificuldade, mas aprendo muito com ela e sempre vale a pena. Então, enfim. Mas às vezes é bom ler uma coisa antiga. A ideia aqui de falar para vocês desse contexto, além de tudo, já falei um pouco de Homero, ok, não precisa a gente se aprofundar mais do que isso, mas agora entrando na Odisseia. O que é a Odisseia e provavelmente por que ele foi escolhido para ser adaptado para o cinema pelo Christopher Nolan, um grande diretor também. Bom, a Odisseia ela acontece logo depois da Guerra de Troia, então a guerra acabou de acabar, é uma guerra que durou 10 anos, mas a guerra é contada em outro livro de Homero também, outro poema no caso, né, de Homero também, que é a Ilíada. Você deve conhecer, inclusive foi a inspiração para o filme Troia, que é o filme, tanto a Ilíada em si quanto o filme, focam na figura de Aquiles, que você também deve conhecer, que morreu com uma flechada no calcanhar, o calcanhar de Aquiles e tal. A Guerra de Troia durou 10 anos, aconteceu porque um príncipe troiano foi até Esparta e roubou a mulher do rei de Esparta, realmente raptou a mulher. Aí tem uma discussão se ela se apaixonou por ele ou se ele realmente raptou ela, se ele enfeitiçou ela
com magia dos deuses mesmo, né, a partir de Afrodite e tal. Mas, resultado, ele roubou a mulher do cara e ele ficou puto. O marido, no caso, que é o Menelau, que vai aparecer no filme da Odisseia, ficou puto. E o que acontece? O Menelau era um rei de uma ilha também, de uma cidade, no caso, uma polis, que era Esparta, mas ele era irmão do rei que comandava os outros reis, que é Agamenon, ou Agamenon, não sei como é que eles vão colocar nessa tradução para o inglês, né? Mas Agamenon era tipo assim, o comandante de todos os reis. Tinham vários reis, né? Cada cidade tinha um rei, e Odisseu, inclusive, é rei de uma das cidades também, que é Ítaca, que é uma ilha que inclusive ainda existe, você pode visitar, existe a ilha de Ítaca. Coloca aí a edição, foto da ilha de Ítaca, que você ainda pode visitar. Um dia iremos lá visitar, pertinho na Grécia, né? Só que antigamente não existia o país Grécia, eram várias ilhas. E então, o cara roubou a mulher, o irmão ficou puto, falou com o outro irmão, falou assim: Agamenon, é o seguinte, o cara roubou minha mulher, a gente tem que ir lá recuperar e tacar o cacete nele, entendeu? A gente tem que brigar com esses caras. E aí ele reuniu todos os reis da Grécia e falou: não, vamos lá recuperar a sua honra. E eles foram lá, mais de 1.000, 10.000 navios, não sei exatamente, e aconteceu a Guerra de Troia, só que eles acharam que era só chegar lá, dar um tapa na cara do príncipe que tinha roubado a mulher, que é o Paris Alexandre, Paris Alexandre, não sei o nome exatamente, mas ele tem dois nomes, Paris Alexandre. Eles acharam que ia ser bem fácil, uma semaninha de guerra, tá de boa, a gente volta pra casa, você tá com a sua mulher de volta, o cara lá apanhou, mas não, durou 10 anos. E só acabou porque Odisseu, o nosso protagonista da Odisseia, teve a ideia do cavalo de Troia, que também vem daí. Você vê quantas referências a gente tem que vem de Homero, né? Odisseu teve a ideia do cavalo de Troia, que a ideia foi: eles fingiram que tinham ido embora, depois de 10 anos já de luta, hein? Eles fingiram que tinham ido embora, eles tiraram todos os navios que estavam atracados no porto, foram mais para dentro do mar, mas deixaram um cavalo como presente, como se fosse uma oferenda a Atena, ou Poseidon, não lembro exatamente, mas como se fosse uma oferenda aos deuses, para que eles dessem boa navegação na volta para casa. Eles tinham desistido da guerra, supostamente era isso, só que dentro do cavalo tinham vários guerreiros gregos, e os troianos acharam que seria mau agouro se eles deixassem esse cavalo ali na praia. Então eles teriam que trazer para dentro como uma forma de agradar os deuses. E tem inclusive uma curiosidade até, é que você pensa, putz, mas que burrice, né, trazer esse cavalo para dentro, deixa lá, deixa o negócio quieto. Mas houve uma discussão entre os troianos, se levava ou não, alguns eram contra, outros eram a favor, e um dos caras que era contra levar o cavalo para dentro, ele falou isso, falou: não, vocês estão malucos, levar esse cavalo, pelo amor de Deus, deixa isso aí, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. E aí, assim que ele falou isso, exatamente essa frase que ele falou, saíram duas serpentes do mar e devoraram ele e os seus filhos. E o nome desse cara era Lacoonte, e você pode ver a estátua de Lacoonte e seus filhos sendo devorados no Museu do Vaticano, que a gente viu no ano passado, inclusive. Você lembra? Exato. Que é aquela estátua dele toda assim, tal. E eu acho que é no Museu do Vaticano, tenho quase certeza. E é bem marcante. Eu me pergunto se eles vão colocar isso no filme, porque certamente tem flashbacks da Guerra de Troia, mas eu acho que eles não vão colocar, mas eu ficaria muito feliz se eles colocassem. E é isso, como ele foi devorado, e os seus filhos também, pelas serpentes, eles falaram: bom, então se ele era contra trazer para dentro e ele foi devorado, então os deuses devem querer que a gente traga o negócio para dentro. E aí eles trazem para dentro. E isso já traz um pouco de uma das coisas que eu acho intrigantes na Odisseia, é essa participação dos deuses que ficam jogando com os seres humanos como se fossem peças de um jogo mesmo, e a vontade dos deuses fica mudando,
e eles realmente direcionam a história. É uma das coisas que eu quero ver se eles fazem assim no filme também. Qual é o papel dos deuses na guerra e na condução do destino, que é um dos grandes temas da Odisseia e da Ilíada também, é o quanto a nossa vida não depende só de nós, seres humanos, e das nossas atitudes. Às vezes a gente se planeja ao máximo, às vezes, como Laocoonte, a gente fala a verdade mesmo, de assim, não vamos levar esse negócio para dentro, mas mesmo assim a gente é punido ou abençoado por uma força maior, que eles chamavam de deuses, a gente chama de destino, ou a gente chama de acaso, ou a gente pode pensar que é Deus, ou a gente pode pensar que são outras forças, mas o fato é, existe algo maior do que a gente, que influencia enormemente a nossa vida e a gente está à mercê disso. E a gente pode tentar se sobrepor a essas forças a partir da nossa vontade, do nosso querer. E essa é a graça da vida, né? Você tentar entender o quanto você consegue ir mais longe. Então, na guerra, muitas vezes eles falam assim, quando alguém vai atacar alguém, por exemplo, na guerra na Ilíada, né? Ou qualquer atitude maior que eles vão ter, eles pedem a bênção dos deuses, para dizer assim, se é que você me favorece, então que eu possa atingir o fulano com a lança que eu vou jogar agora. Eles vão lá, jogam a lança e às vezes dá certo, às vezes dá errado. Então, essa entrega ao divino, né? De saber a minha vida não depende só de mim, eu vou fazer o meu melhor como herói, mas existe algo maior do que eu que, né, guia coisas que eu não entendo. Eu acho isso muito bonito e, voltando para onde eu estava, Guerra de Troia, acabou com o cavalo de Troia, eles levam para dentro, lá dentro do cavalo de Troia, que foi uma ideia de Odisseu, depois os troianos festejam, todo mundo fica extremamente bêbado, vai dormir, porque ganharam a guerra, e não sabendo que lá dentro do cavalo de Troia tinham alguns poucos e dos melhores guerreiros dentro do cavalo. Eles saem, abrem o portão, quem estava lá fora nos navios volta para a praia, entra na cidade, queima tudo e recupera Helena, a mulher que tinha sido roubada ou tinha ido de livre e espontânea vontade, não se sabe. E é isso, acaba uma cidade linda, verdejante e potente que era Troia, por uma questão, supostamente por uma questão, um romance. Mas uma das coisas que também eu acho que deve ser trazida no filme é: será que foi realmente só por um romance ou existia algum interesse político por trás, geopolítico? Porque Troia naquela época era um grande porto comercial por onde passavam várias coisas. E ter o controle da região de Troia era ter controle comercial da região também. Então, para os gregos, para Agamenon, por exemplo, era muito interessante criar uma guerra, ter posse de Troia, né? Criar uma guerra e ter posse de Troia. Então, talvez o filme vá para esse lado também, não sei. Mas tem coisas muito mais profundas que eu gostaria de tratar agora entrando na Odisseia. Então, entrando em contexto, a gente já passou, e agora contexto geral sobre Odisseu, né? Você já deve ter ouvido falar, inclusive, que essa história é sobre Odisseu, mas você também já deve ter ouvido falar que essa história é sobre Ulisses. Mas afinal, é sobre Odisseu ou Ulisses? É sobre Odisseu, que em inglês se diz, né, se ouve Odysseus, ou Ulisses. Odysseus, Ulisses, Odysseus, Ulisses, Odysseus, Ulisses, Odysseus, Ulisses. Ulisses vem de Odysseus, de Odisseu. É só uma forma fonética de escutar uma palavra, como de alguma forma louca a gente variou de William, a gente chama aqui no Brasil Guilherme, é o mesmo nome. Então, da mesma forma, Odisseu num canto, Ulisses em outro. Então, é a mesma pessoa, sim. Mas esse nosso herói, ele é muito interessante e por isso eu acho que um filme sobre ele é maravilhoso e eu quero muito ver essa adaptação, por mais que as pessoas estejam criticando.
eu quero muito ver essa adaptação porque ele, para mim, é o herói mais humano de todos. Ele atravessa, no seu retorno para Ítaca, ele atravessa incontáveis conflitos externos, gigantescos, mas que, para mim, são traduções de conflitos internos também. Isso também tá mostrado, tá colocado aqui no poema, e a resposta que ele dá para isso, para mim, é a coisa mais bonita que se pode encontrar como um ser humano dentro de si, e eu acho que é algo que todos nós deveríamos estar buscando nas nossas vidas. E aí a gente entra no que eu acho mais interessante. É a busca dele pela própria identidade e como ele assume os próprios erros também. Só que Homero mostra pra gente que isso não é de uma hora para outra, isso não é de graça, isso tem o seu preço a ser pago. E aí, como é que acontece? Bom, primeiro, eu quero falar sobre a trajetória em ordem cronológica de tudo que acontece. Deixa eu pegar uma cola aqui para lembrar de tudo, que é muita coisa. Então, você lembra? Tá. Mas, então você lembra. Acabou a Guerra de Troia, Odisseu foi um dos heróis, todo mundo vai voltar para casa. Eles vão partir de Troia para voltar para casa navegando, porque ali era tudo ilha, né? Pensa na região da Grécia. É tudo ilha, olha só. A gente tem até um mapinha aqui em outra edição, fornecida aí pela doutora Isabelle. É a única edição traduzida por uma mulher. A única edição traduzida por uma mulher, a Emily Wilson. Olha só, incrível. Será que tem em português? Não. Ainda não tem em português. Cadê um editor aí para traduzir? Companhia das Letras. Companhia das Letras. Faça alguma coisa. Mas olha só, ele provavelmente estava... Troia também chamada de Ílio, por isso a Ilíada. Porque o nome de Troia... Sim! O nome de Troia, e aí eu não sei porquê também, é Ílio, que na verdade Ílio é o nome do fundador de Troia, que é o avô o bisavô de Heitor, que é o principal inimigo de Aquiles, no caso, né? Foi quem fundou, Ílio. Então, a história de Ílio é a Ilíada, a história de Odisseu é a Odisseia. Então, inclusive a Odisseia começa com a Telemáquia, que é a história de Telêmaco, que é o filho de Odisseu. Então, porque tem uma pequena viagenzinha de Telêmaco ali para tentar descobrir cadê o pai, entendeu? Fala, pô, meu pai não volta há um tempão, cadê? E aí chama esse trecho de Telemáquia. Mas enfim, é um mapa, ele está navegando através dessas ilhas aqui, todo ilhado, e ele está querendo voltar, tirei da sua página, desculpa. Ele está querendo voltar de Troia, que era num porto, para a ilha dele, que é Ítaca, tudo pelo mar, e inclusive antes disso aí tem uma grande tempestade e tal, para já ver que, enfim, da mesma forma como eu falei lá atrás com os deuses, o mar também representa isso, né? Tem a sua vontade de chegar em casa, mas tem um mar que de vez em quando acontece uma tempestade maluca que você não tinha como prever. Então esse é o contexto de toda a Grécia naquela época e da Odisseia aqui. Assim que eles saem de Ílio, de Troia, eles passam por uma cidade dos Cícones, que não são ciclopes ainda, não se confunda, que eles saqueiam a cidade desses, que são humanos também. Isso é importante, porque é importante dizer, porque quando eles saqueiam essa cidade, sai Ulisses e a tripulação dele, né? Lembra, ele é um rei. Então não sai todo mundo juntinho, vai cada um para sua casa agora. Vai ele com as tropas dele, Agamemnon com as tropas dele,
Menelau com as tropas dele também. As tropas de Ulisses, quando chegam nessa outra cidade, eles saqueiam, provavelmente estupram, né? Uma realidade horrorosa daquela época e das guerras. E isso deixa os deuses muito descontentes. Já vai gerando um descontentamento nos deuses. É o que você pega do contexto que se conta. Mas rola esse saque e logo depois eles passam na ilha dos lotófagos, que são os comedores de lótus. Que eu não sei se é de verdade, mas no livro é contado como se fosse uma droga que faz as pessoas perderem a noção do tempo. Aparece até em Percy Jackson, inclusive. Olha só a influência de Homero, hein? Percy Jackson. Você vê. Então Homero leu Percy Jackson e trouxe para cá. Então Homero leu Percy Jackson e trouxe para cá os lotófagos e alguns tripulantes da navegação de Odisseu ficam lá meio perdidos e aí ele tem que arrastar os caras de volta. Fala, não, lembra, a gente precisa ir para casa, volta. Aí eles conseguem sair da Ilha dos Lotófagos. Primeiro ponto que eu não sei se vai aparecer também, mas seria legal, mas é muita coisa para encaixar, né? Apesar de que o filme tem quase 3 horas de duração. Depois dos Lotófagos, tem provavelmente a parada mais importante da jornada de Ulisses, que é a que muda realmente a trajetória dele, que é na ilha de Polifemo, que é a ilha do Ciclope Polifemo, né? É a ilha dos Ciclopes, porque existiam vários Ciclopes lá nessa ilha. Nessa ilha, eles entram e vão procurar comida. E eles encontram uma caverna cheia de comida lá dentro. Cheia de comida, carne, queijo e tal. E naquela época, na Grécia, havia uma tradição de que todo visitante deveria ser bem recebido. E aí, como eles entram na caverna e não encontram o dono de toda aquela comida, eles falam assim, mas vamos sentar aqui, comer essa comida e vamos esperar o dono dessa comida chegar, porque ele é obrigado, né, por Zeus, pela tradição, a receber a gente bem. Então ele vai receber a gente bem, e inclusive vai dar um presente pra gente, que era a tradição. Todo mundo que chegava na sua cidade, no seu reino, você recebia, dava um jantar, dava um presente para ele. Mas é porque achavam que eram os deuses disfarçados. Como assim? Tipo, as pessoas recebiam as pessoas muito bem olha e achavam que eram os deuses disfarçados, tentando entrar nas casas. Entendeu? Exato, olha só, os deuses realmente se disfarçavam muito, e isso aparece demais nas histórias. E aí, como a doutora Isabelle lembrou a gente, se os deuses apareciam na forma de outras pessoas, chegou um estranho na sua casa, pode ser que seja Atena, pode ser que seja Zeus, pode ser que seja Poseidon, pode ser que seja Apolo. Então é melhor você tratar todo mundo bem, porque pode ser um deus disfarçado. Acho que isso é uma reflexão para você ter também, tratar todos os seus estranhos de uma forma, né, amorosa. Mas, mentira, não converse com estranhos, crianças, caso vocês estejam vendo isso. Não converse com estranhos, não aceite doce de estranhos. Mas eles achavam que eram deuses disfarçados, então havia essa tradição de receber todo mundo bem. Então, Ulisses chegou lá na caverna e falou, putz, tem muita comida, imagina o presente que esse cara vai dar pra gente. E aí, quando chegou, era um ciclope gigantesco, filho de Poseidon, que Odisseu não sabia disso, né? Mas era um ciclope gigantesco. E aí Odisseu, na maior cara de pau, fala, então, a gente chegou aqui, você devia dar um presente pra gente, porque Zeus manda que você trate bem os visitantes e tal. E o impressionante é que ele não fica muito impressionado que o cara é gigantesco e tem um olho só, né? Tipo, assim, ok, você é gigantesco, tem um olho só, mas me dá um presente aí. Na ousadia e orgulho dele, talvez um orgulho de quem acabou de ganhar uma guerra, né? Então, de 10 anos, por causa de um estratagema dele mesmo. Então ele estava, assim, no ápice do orgulho dele. E o Ciclope responde assim, tá certo, eu vou te dar um presente sim. Se liga só, pega 6 companheiros dele, devora a cabeça e come o corpo dos caras e fala, seu presente vai ser o seguinte, você vai ser comido por último. E fecha a caverna com uma pedra gigantesca e vai dormir.
Então, eles ficam lá, mas eles ficam lá presos na caverna. O resultado é, eles bolam uma estratégia para poder enfiar uma estaca no olho de Polifemo enquanto ele estava dormindo, e ele enfia a estaca no olho do gigante, que acorda atordoado, e ele começa a gritar para os outros ciclopes. Então, no livro, no original, tinham vários ciclopes na ilha. Mas aí Polifemo, que não era tão inteligente assim, começa a gritar para os outros virem, solta um berro gigantesco. Os outros chegam e perguntam: o que aconteceu aí dentro da sua caverna? Porque estava com a pedra fechada. O que aconteceu? E ele começa a falar: ninguém me feriu. Porque quando ele tinha perguntado para Ulisses qual era o nome dele, Ulisses, inteligentíssimo, falou: meu nome é Ninguém. E aí... A própria Arya Stark. Exatamente, A Girl Has No Name. E ele respondeu também, assistiu Game of Thrones, o Homero, e ele começa a gritar: ninguém me feriu, ninguém tá tentando me matar. E os outros ciclopes falam: então beleza, sucesso, boa sorte aí. E aí, qual o problema disso? E por que isso muda a trajetória toda de Ulisses? É porque Polifemo era filho de Poseidon, e aí não é um negócio legal você brigar com o rei dos mares num lugar onde para atravessar de um lado para o outro você tem que ir pelo mar. É como se você, enfim, tivesse cegado o filho do presidente do Detran, entendeu? Não é legal, não é bom, entendeu? Então ele começa a fazer isso, só que, qual é a questão? Você atentamente vai me falar: pô, mas o cara não sabia quem ele era. Ele falou que era ninguém. Então como é que ele vai encontrar Odisseu, entendeu? Só que aí na hora de conseguir escapar, Odisseu consegue escapar, ele escapa segurando nas ovelhas, porque Polifemo, mesmo cego, fica tentando encontrar eles, tateando, né? Só que aí eles se penduram embaixo das ovelhas e vão saindo da caverna embaixo das ovelhas. Ele tateia as ovelhas e vê que não tem ninguém, são só ovelhas, e deixa as ovelhas saírem para pastar. E assim eles conseguem ir embora. Só que na hora de ir embora, Odisseu não aguenta, e também, de novo, o próprio orgulho toma conta dele, e ele grita para Polifemo para saber: ó, seu ciclope idiota, quem te cegou foi Odisseu, rei de Ítaca, que ganhou a guerra de Troia. Então você é um burro, porque Odisseu é mais inteligente do que você, e mesmo forte desse jeito você não conseguiu me matar. E aí Polifemo vai lá e fala com o próprio pai, com Poseidon, fala que Odisseu morra, e se ele não morrer, que ele sofra muito até chegar em casa, porque, enfim, ele me cegou. E aí que tudo de mal começa a acontecer com esse maluco. Porque o caminho de volta para casa era pelo mar. Era pelo mar, entendeu? E aí tudo começa a acontecer de ruim. Ele até... A próxima parada dele é na ilha de Éolo, que é o deus dos ventos, se eu não me engano. E ele pede ajuda a Éolo, e Éolo dá para ele um saco onde ele capturou todos os maus ventos. Então eu vou tirar tudo que é de mal, todo sinal vermelho, eu vou tirar todo cone, toda falta de vaga, entendeu? Eu vou tirar do seu caminho e vou guardar aqui nesse saco, entendeu? E aí deu de presente para Ulisses esse saco. Enquanto esse saco estiver fechado aí, você não vai encontrar nada de ruim, não vai ter atraso, o Waze vai ser só aquela linha azul maravilhosa. E eles vão chegando, e é a parte mais frustrante de todas: eles chegam na porta de Ítaca, eles estão vendo a ilha já, só que Ulisses é tomado por um sono enorme, não se sabe por quê, cansado, né, coitado, 10 anos de guerra. Ele é tomado por um sono e vai dormir, e a tripulação fala assim: seguinte, esse saco aí, que o Odisseu pegou de presente, não falou pra gente o que era e, pô, não contou, acho que ele vai chegar lá, não quer dividir com ninguém os tesouros, entendeu? Teve mais tesouros além do tesouro da guerra e ele não quer dividir com a gente. Então, vamos abrir para ver o que é. Odisseu dormindo, em vez de ter avisado a tripulação o que era, não lembro se ele não podia, por que ele não avisou. Ele foi dormir, na hora de chegar,
e aí abriram a bustica do saco, e aí tudo que é de ruim saiu daquele saco, todos os maus ventos, vento de ré, o carro começou a dar de ré, e eles foram parar em algum lugar que nem eles sabiam onde é que era. Então, na beira de casa, tudo deu errado. Outra coisa que eu também não sei se vai acontecer, porque aí talvez seja uma coisa fantástica demais, né? Talvez o filme queira fazer algo mais humanizado, assim. Aí eles vão parar na terra dos Lestrígones, ou Lestrigones, que eu sei que vai aparecer no filme porque a gente vê eles no trailer, que são gigantes, homens gigantes. Não são ciclopes, eu acredito, mas são gigantes, fortíssimos, e eles, de novo, por curiosidade, vão ver quem é que está nessas ilhas, será que eles, né, vão receber bem os visitantes e tal, explorar a ilha, porque eles precisavam parar nos lugares para conseguir comida, entendeu? Para poder comer. Mas você está viajando num navio, faz 10 anos que você está em guerra, não tem mantimento suficiente. Então, eles param nessa ilha, onde grande parte da tripulação deles é massacrada pelos gigantes também, inclusive depois que eles entram nas embarcações de volta, tipo, ai meu Deus do céu, isso aqui não é legal não. Entra na embarcação, mas mesmo assim os gigantes atiram pedras enormes nas embarcações e afundam as embarcações, é horrível. Logo depois, eles vão parar na ilha de Circe, que é uma parte muito importante também da coisa, e acho que vai ser muito legal no filme. Já vi que Circe na Odisseia é representada como uma deusa? Uma filha de um deus, ou uma deusa, né? E ela, enfim, como todas as deusas, tem uma beleza diferenciada e tudo mais. No filme eu vi que eles vão... Isso aqui não é spoiler, porque tá no casting, né? Eles vão mais pro lado de colocar ela como uma bruxa, que ela é um pouco mesmo. Eu não sei o quanto eles trazem isso da sensualidade da coisa, que eu acho que também pode ser que seja um tom meio machista da obra da época, porque todas as mulheres que aparecem, as poucas, elas são muito colocadas nesse viés de beleza, sensualidade, né? Talvez menos Penélope, que a beleza dela que é a esposa de Ulisses, a beleza dela é exaltada, mas é exaltado também o caráter dela e tal. Mas a gente vai chegar lá. Mas Circe, a questão é, ela transforma os homens em animais, e basicamente porcos, e ela faz isso com a tripulação de Ulisses, só que a Ulisses ela não consegue transformar, porque na Odisseia, Hermes explica para Ulisses como não ser transformado por Circe. Não sei se isso vai estar no filme também. Hermes, de novo, um deus também, explica para ele como não ser transformado, e aí ele evita o feitiço dela. E ela fica apaixonada por ele, quer que ele fique lá com ela, e ele acaba ficando lá com ela durante um ano. Só que ele pede para destransformar os companheiros dele, né? E o engraçado é que os próprios companheiros têm que lembrar ele de a gente tem que ir embora, né? Passou um ano já, você tá aí de namorico com essa mulher, entendeu? Vambora. Que aí começa uma das coisas, um dos meus questionamentos sobre a Odisseia, que é, no caminho de volta, Ulisses acaba tendo muitos romances com mulheres, deusas, mas ao mesmo tempo ele quer muito voltar para casa, muito voltar para a mulher dele, para a esposa, e as pessoas estão sentindo falta dele lá, entendeu? Já faz 10 anos que teve guerra, e ele passa mais 10 anos voltando, e eu ficava me perguntando assim, poxa, por que esse homem não tenta voltar logo para casa? Por que ele fica, por exemplo, um ano lá com Circe, sem necessidade? Depois ele vai parar na ilha de Calipso, ele fica 7 anos, aí por obrigação, que ela prende ele lá, mas ainda assim, por que ele se entrega para essas mulheres e tudo mais? E eu acho que é daí que vem a humanidade muito da coisa, sabe? E aqui eu queria trazer essa parte, porque é fácil dizer sobre, tipo assim, poxa, sua mulher, cara, tá te esperando e tal. Mas é fácil dizer isso enquanto a gente está sentado aqui, lendo um livro ou discutindo sobre o livro, mas isso me faz refletir sobre o que estava passando esse personagem, essa pessoa mesmo, e os horrores que ele viu e viveu durante 10 anos de guerra, 10 anos de sofrimento, de perder seus companheiros, de
cometer atrocidades e ver atrocidades, porque essa é a realidade da guerra, né? O que ele está sentindo ao voltar para casa? E eu me perguntei várias vezes durante a leitura do poema, será que ele quer voltar para casa mesmo? Porque tem vezes que não parece que ele quer voltar para casa. E talvez em alguns momentos ele realmente não queira ou tenha dificuldade de voltar para casa, porque ainda mais agora, por exemplo, depois de ter perdido muitos de seus companheiros por decisões dele, por erros dele. Então a vergonha que toma conta também, provavelmente, de Odisseu, com as atitudes que ele tomou, mas que deram errado, e que agora ele precisa assumir, mas ele tem dificuldade e às vezes é mais fácil só ficar deitado ao lado de uma estrangeira, por mais que você não sabe quem é, mas que te acolheu, entendeu? Então, como voltar para casa depois de tudo isso, enquanto tem alguém te oferecendo acolhimento e esquecimento, entendeu? E isso vai se repetir de novo, inclusive, mais para frente. Então, saiu da ilha de Circe, gente boa pra caramba, porque explicou para Odisseu o que ele tinha que fazer para poder voltar para casa. E ela até contou para ele todos os passos que iam acontecer no futuro, porque explicando como se desviar dos perigos que viriam até ele, né? Então ela falou, você primeiro precisa descer até o inferno, até o Hades, para poder consultar o vidente Tiresias, porque lá ele vai te dizer se você consegue chegar no final ou não. Depois você vai passar por Sila e Caríbides, que são 2 monstros marinhos, e aí para você conseguir passar, você não pode ir nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, que provavelmente é no estreito da Sicília, eu acho, que existe lá perto da região da Itália, que é provavelmente de onde eles estavam falando. Você vê como o homem se perdeu nessa viagem, né? E logo depois de sair da ilha de Circe, ele passa pelo Hades, e aí é onde ele encontra a mãe dele. Tenho curiosidade para ver se ela vai aparecer no filme. Eu sei que vai aparecer alguma cena do Hades, porque eu vi isso no trailer. Ele encontra Aquiles, ele encontra Agamenon, que Aquiles morreu na Guerra de Troia, né, com uma flecha no calcanhar. Ele encontra Agamenon e ele encontra também um companheiro dele que tinha caído de um telhado porque ficou bêbado demais. E essa cena do Hades é muito interessante porque a parte mais interessante dela é a conversa de Odisseu com Aquiles, porque Aquiles morreu pela glória da guerra e escolheu morrer jovem, mas com glória, preferindo isso a viver uma vida longa, mas que ninguém lembraria o nome dele. Só que aí quando ele chega no Hades e Odisseu conversa com ele, Aquiles fala assim, eu preferia 1000 vezes ter sido um servo na vida real do que ser rei entre os mortos. Então, assim, será que a escolha de Aquiles foi certa? Será que é válido buscar a glória a qualquer custo, mesmo na sua juventude, ou é melhor viver uma vida pacífica? Então, Homero está sempre trazendo, através da história, esses questionamentos de assim, qual é a melhor vida a ser vivida? O que é melhor de se fazer? O que eu devo fazer com a minha vida? Então ele está apontando caminhos para a gente. Mas é uma reflexão também, porque ao mesmo tempo, no mesmo inferno, no mesmo Hades, Aquiles pergunta sobre o filho dele. A guerra foi tão longa, deu tempo do filho de Aquiles ir para a guerra também. E Odisseu fala, não, seu filho teve feitos maravilhosos na guerra, ajudou pra caramba. E aí Aquiles sai orgulhoso, falando assim, não, maravilha, pelo menos meu filho foi um bom guerreiro. Só que ele mesmo estava infeliz de ter sido um bom guerreiro. Então, é um questionamento que fica. Sai do Hades, vai passar pelas famosas sirenas, as sereias, que aí, outra coisa que eu estou empolgado e confuso como é que vai aparecer no filme, as sereias originalmente eram descritas como tendo corpo de pássaro
e cabeça de mulher. E aí, por algum motivo, historicamente, elas foram se transformando nessas figuras mais marinhas, né? Com um rabo de peixe e corpo de mulher. Mas elas tinham corpo de pássaro e a ideia é que elas cantam muito bem. E eu já estou levemente cansado de tanto falar, mas agora que está chegando a parte interessante. Então, a parte mais interessante das sereias é que elas cantam muito bem e Ulisses, por algum motivo, quer ouvir o canto delas. E aí ele se ata no mastro também, outra coisa famosa dessa história. Ele manda os companheiros dele amarrarem ele no mastro para ele não poder se jogar na água. Foi um conselho de Circe também, maravilhosa, top, Circe. Ele se amarra no mastro e manda os companheiros dele colocarem cera no ouvido, para que eles não escutem o canto, mas ele quer escutar. Só que é um canto mortal, que atrai as pessoas a se jogarem no mar e ir atrás das sereias, e eles acabam morrendo, né? Mas ele quer muito ouvir, e uma coisa que eu acho interessantíssimo é que o canto das sereias, não sei se eu vou encontrar, mas está aqui em algum lugar, o canto das sereias, o que eu acho mais interessante, olha só como é o canto das sereias para ele. Eu não vou ler todos, vou ler só 2 trechos. Vem até nós, famoso Ulisses, glória maior dos aqueus. Então já começa a puxar o saco, né, desde o começo. Isso são elas cantando. Um canto maravilhoso, pensa um canto delicioso, a voz mais bonita que você já ouviu. Vem até nós, famoso Ulisses, glória maior dos aqueus. É como eles chamavam os gregos, alguma parte dos gregos naquela época. Pois nós sabemos todas as coisas que na ampla Troia, argivos e troianos sofreram pela vontade dos deuses, e sabemos todas as coisas que acontecerão na terra fértil. Elas tentam Ulisses para que ele queira se jogar no mar e ir até elas tentam com conhecimento, com história, com vem que a gente vai te contar histórias, vem que a gente sabe o que aconteceu na guerra. Então, de novo, se conecta com aquilo que eu tinha falado mais cedo, de como que você vai voltar para sua casa e explicar o que é a guerra, o que você viveu. Ninguém vai entender, porque são 10 anos que só quem estava ali do seu lado entende. Então, as sereias tentam ele com isso. E assim, vem que a gente vai te compreender. O que elas oferecem, de fato, para Ulisses é compreensão, conhecimento, histórias. E isso é muito tentador para uma pessoa tão curiosa quanto Ulisses, né? Então, eu acho isso muito bonito também. Ele consegue ultrapassar as sereias, mesmo morrendo de pedir para os companheiros dele para que desatassem ele, mas ele falou, não me desata, independente do que eu disser, de como eu tiver, não me desata, só segue remando. Ele passa das sereias e depois passa por Sila e Caríbides, que é a representação de uma escolha entre algo ruim e algo ainda pior, entre 2 males. Como é que você escolhe? Às vezes na vida a gente tem que tomar decisões assim, que nenhuma das 2 decisões é boa. Você tem que ir pelo mal menor ou só atravessar. Entre Sila e Caríbides, uma é uma boca gigantesca que cria redemoinho no mar e engole as embarcações, e a outra é um ser gigantesco que tem várias serpentes saindo e boca de lobo saindo da serpente e um corpo de mulher que devora as pessoas de dentro da embarcação pegando por cima, assim. E ele tem que atravessar nesse meio para conseguir voltar para casa. E o que fazer numa situação dessa? Quando você está numa situação horrorosa, que tudo parece ruim, a única coisa que você tem a fazer é continuar remando para frente. É isso que eles fazem. Tentar não cair no buraco, mas também tentar não ser tão devorado pela outra moça, pelo outro monstro, na verdade. E esse monstro acaba devorando alguns dos companheiros. Então ele vai perdendo gente em todo o caminho. Logo depois, Ilha de Hélio, onde eles não podem comer um gado. Hélio, no caso, o deus do sol. E Circe tinha avisado. Vai na Ilha de Hélio, você vai precisar parar lá, mas pelo amor de Deus, não come o gado desse homem, não come as vacas, porque ele tinha uma vaca para cada dia do ano. Então 365 vacas,
Mas os companheiros de Ulisses chegam lá e falam, meu Deus, a gente está morrendo de fome, pelo amor de Deus, uma vaquinha não vai fazer falta, tem 365, eles comem a vaca, eles deturpam a ordem sagrada das coisas, o tempo, o ano inteiro, e aí eles são punidos por Zeus depois, que Hélios vai falar, seguinte, comeram minha vaca. E aí Zeus pune eles com uma tempestade gigantesca quando eles saem de lá. Antes disso a carne começa a falar também, as vacas começam a mugir, virando churrasco, a carne começa a mugir, eles se desesperam, vão embora e Zeus manda a tempestade, morre todo mundo, só sobra Ulisses, literalmente, e eu acho que é nesse, né? Isso, morre todo mundo, fica só Ulisses, e aí ele tem que passar de novo por Scylla e Caríbides, só que dessa vez ele nem uma embarcação tem, ele passa nos escombros mesmo e consegue sobreviver pendurado numa figueira. Depois disso, Scylla e Caríbides 2, e é aí que ele chega num dos pontos que é mais interessante da coisa para mim, que é a ilha de Calipso, que é uma deusa, filha de Atlas, e que é aquele que segura o mundo, né? E ela é uma deusa maravilhosa também, linda, gente boa, conversa bastante bem, Gabi, praticamente. Juro. E a questão é, Calipso se apaixona por Ulisses também. O homem ele devia ter algo diferenciado. Um cara muito inteligente, uma pessoa, um guerreiro, perspicaz, curioso, conta a história muito bem. Ela se apaixona por ele, quer que ele fique lá e mantém ele preso lá mesmo, porque ela é uma deusa, hein? Tudo bem. E ele chega lá de jangada, né, nos destroços do navio, ele não tem como ir embora, então ele não tem um navio para ir embora e ela não dá um navio para ele. Qual é a questão? Ela oferece para ele, de tão apaixonada, que ele fique com ela lá para sempre. E a ilha, não pensa assim que é areia e pedra. Era uma ilha maravilhosa, paradisíaca, tipo assim, sei lá, Aruba, fala uma ilha legal aí, meu bem. Morro de São Paulo, Morro de São Paulo. Maravilhoso, um negócio lindo, entendeu? Tanto que tem uma passagem que quando Hermes vem trazer uma notícia, né, ele chega na ilha e se encanta com tudo, depois de atravessar e se encantar com a ilha, que ele vai falar com Calipso. Então, um deus que já viu de tudo, Deus mensageiro, quando chega na ilha, acha maravilhoso. Então a ilha é top, é assim, muito bom. Alugar um Airbnb lá deve ser uma maravilha. E ela fala, Ulisses, fica aqui comigo nessa ilha e eu vou te dar, eu sou uma deusa, eu posso te dar a imortalidade e a juventude eterna. Porque não adianta só a imortalidade se você continuar envelhecendo, né? Você vai virar um pedaço de osso só, mas não vai conseguir morrer. Então eu te dou imortalidade e juventude. Você vai continuar aí, bonitão, guerreirão, tal, lindo, bronzeado, e não vai morrer nunca. Ou seja, vai se tornar um deus também, né? Como ela, e vai continuar na ilha ali. Se tornar um deus é você ser colocado num lugar que não é seu. É você viver uma vida que não é sua. É você lidar com outras coisas também para a qual você não está... Não é nem que você não está preparado, mas para o qual você não foi criado. E principalmente se tornar um deus tendo sido humano é você abrir mão do que era mais importante na sua vida, que é poder viver uma vida finita e aproveitar dela dessa forma finita. O que há de mais interessante na nossa vida é o fato de que a gente vive ao máximo e busca ser o melhor possível, mas que um dia ela termina. Então, Ulisses só é Ulisses se for em Ítaca. A gente só é a gente no lugar certo. Então, não adianta você querer viver uma vida de Deus ou semideus
ou invejar a vida de tantos semideuses dos quais a gente anda rodeado, como dizia Fernando Pessoa, né? Você inveja a vida dos semideuses que você vê no Instagram, mas uma vida que não é a sua não vale a pena para você. A grande questão de cada um de nós é entender qual é a sua vida, qual é o seu lugar, qual é a sua Ítaca, onde você consegue ser mais de você mesmo. Não é que Ítaca era maravilhosa e qualquer um que fosse para Ítaca ia viver bem, ficar do lado de Penélope ia ser feliz. É porque Ítaca e ficar ao lado de Penélope eram o lugar certo para Ulisses, para Odisseu. Então, essa é a parte mais bonita para mim de todo o poema, porque é a questão da identidade, de você, depois de 20 anos de guerra, espera, erros, acertos, muito choro e muito sangue, depois de 20 anos ele conseguiu entender: para mim não adianta ter uma vida eterna, para mim não adianta ter a glória eterna, para mim não adianta ter o prazer eterno ao lado de uma deusa num paraíso. O que é importante para mim é estar no meu lugar. Então ele demorou 20 anos para poder ter esse entendimento, essa percepção, depois de muito sofrimento, e a gente é presenteado com esse conhecimento e está guardado dentro de um tesouro há 2.800 anos aí para qualquer um ler. Então isso eu acho bonito demais e eu espero que o filme lide com essa questão, que para mim sobrepassa todas as outras, inclusive, que são muito bonitas também e tem muito aprendizado, mas isso para mim é a essência do livro. Eu espero que seja a essência do filme, porque eu acredito muito que se cada um encontrar o lugar onde as suas raízes e suas flores vicejam, brotam, florescem, o mundo seria muito melhor e muito mais ausente de invejas e sofrimentos desnecessários. E de novo, o que Homero diz é: buscar o seu lugar não é uma jornada sem sofrimento, não. É uma jornada com muito sofrimento. Mas pelo menos no final você vai encontrar o seu lugar e conquistá-lo de uma forma que ele seja realmente seu. E quando você chegar nele, você vai expulsar dali tudo que não é para estar naquele lugar e retomar ele para que você realmente assuma o trono da sua identidade. Que é o que acontece no final, quando Ulisses finalmente consegue voltar para Ítaca, porque os deuses mandam Calipso soltar ele, e ela dá uma jangadinha para ele, ele vai de jangada até a ilha dos Feácios, onde ele conta a história dele, e é aí que começa o livro, inclusive. Ele conta a história dele, ele contando a história. Não é nem que começa, é só no canto 5, mas enfim. E ele... Da Ilha dos Feácios, eles falam assim: não, a gente te leva lá para sua casa. Ele volta, se disfarça de mendigo, volta para a própria casa, descobre que tem um monte de nobre lá azucrinando a mulher dele, porque falam assim: ó, seu esposo não volta há 20 anos, pelo amor de Deus, né? Você tem que casar com alguém e esse alguém vai ser o novo rei de Ítaca. E ela falou: não, meu homem vai voltar, ele prometeu que ia voltar, ninguém encontrou ele morto, vai voltar sim. Então, fica aí, espera aí. Mas já fazia 20 anos, realmente estava difícil. Ele saiu, o filho dele era um neném. O filho dele agora já tem 20 anos de idade. Mas ele é só o príncipe. Como o rei não morreu, ele não tem como assumir também. E aí ele bola um estratagema para retomar o trono. Porque se ele só chegasse e falar: galera, voltei, os caras iam matar ele e falar: pronto, agora sim, morreu, então escolhe outro. E ele volta como um mendigo disfarçado, com a ajuda de Atena, que é a Zendaya, e chega lá como mendigo, é maltratado dentro do próprio palácio,
Penélope segurou as pontas, inclusive, por 20 anos. Ela tinha uma coisa de... ela falou, não, então beleza, galera, vou escolher um novo, só que antes eu preciso fazer um tecido aqui para o funeral do meu sogro, que já está bem velhinho, deve morrer em breve. Então vou fazer um tecido. Quando eu terminar, eu escolho um novo, beleza? Beleza. Só que ela desfazia o tecido toda noite. Ela ia lá no tear, fazia e desfazia à noite. Então nunca chegava a hora de escolher alguém. Inteligentíssima a mulher, que é a Anne Hathaway. E Ulisses chega como mendigo, é destratado, e aí Penélope fala assim, ok, basta. Ela ainda não sabia que ele estava voltando, tá? Ela falou, tá certo, vocês estão me enchendo o saco, vou fazer, então, vou escolher um novo. É o seguinte, o novo rei de Ítaca vai ser escolhido da seguinte forma, tem aqui o arco antigo de Ulisses, quem conseguir colocar a corda no arco e atirar uma flecha que ultrapasse 12 machados, que o machado tinha um furinho assim para pendurar, quem conseguir atirar essa flecha, colocar, né, entesar o arco e atirar essa flecha, vai ser o novo rei de Ítaca. Aí os caras, beleza, vamos lá. Só que ninguém conseguiu colocar a corda, porque o homem era muito forte, ninguém conseguiu colocar a corda. Aí o mendigo que estava lá falou assim, é o seguinte, posso tentar. Aí eles falaram, sei lá, né, deixa esse mendigo aí. E era Ulisses, ele consegue colocar a corda, todo mundo fica, meu Deus, impressionado, mas ainda falta atirar as coisas. Ele atira e passa por todos os 12, ele aproveita que já estava com arco e flecha ali e já começa a tacar flechada em todo mundo que estava enchendo o saco da esposa dele e mata todos os mais de 100 pretendentes. Eu, inclusive, fiz um pequeno desenho desse momento. Não sei se vai dar para ver direito aí, mas eu fiz Ulisses se revelando e pegando o arco, tá vendo? Faz sentido? E aqui atrás seria o tecido que ele estaria coberto com um mendigo, né? Ele solta esse tecido e pega o arco e atira em todo mundo. E aí, peladão mesmo, entendeu? Não sei se era esse o costume, eu acho que o Matt Damon não vai aparecer peladão, mas... Nossa, eu jurava que era Tom Holland. Ulisses? É. Não, gente, o Tom Holland é o Telêmaco. Ah, tá. Olha aí, esse vídeo tinha que ter sido diferente. Eu tava perguntando isso, porque o Tom Holland é tão novo, né? Não, o Tom Holland é o filho do Ulisses que quando ele saiu de casa era um bebê, e quando ele volta já tem 20 anos de idade, né? Faz sentido. Exato. E aí, uma parte engraçada também, que tá no livro, não deve estar no filme, é que Ulisses fala assim, ó, o seguinte, é uma guerra, né? Ninguém sabe quanto vai demorar. Se por acaso eu não voltar até o nosso filho criar bigode, pode escolher um novo rei, é porque eu realmente não vou voltar. E aí o drama da Odisseia é porque o menino começou a criar bigode. Ele fala, pô, o menino tá ficando com bigode, entendeu? Então tem que escolher um novo rei. E aí, enfim, esse é o drama. Mas ele mata todo mundo e reassume o trono. E uma coisa que eu quero ver no filme também é que Penélope ainda assim duvida, porque, pô, imagina, você aí tem seu namorado, seu marido, se essa pessoa desaparecer 20 anos e voltar, será que você vai reconhecer? Ela fica assim, sei não, hein? Será que é você mesmo? Aí ela testa ele, é muito bonita a cena deles dois conversando assim, meio dando indireta um pro outro, se era, se não era e tal. Ela testa ele, falando assim, tá, eu vou subir lá pra minha cama, né, porque tiraram a cama do lugar. E aí o Ulisses fala assim, que história é essa de tirar a cama do lugar? Eu que fiz a cama, eu fiz a cama encrostada numa árvore. A cama é grudada na árvore. Então não tem como tirar a cama do lugar. Quem foi o maluco que tirou a cama? Porque se tirou a cama, cortou a árvore. Quem foi o doido que permitiu cortar minha cama? Ela fala, então é você mesmo, porque você sabe que a cama é a nossa cama, entendeu? Então é muito bonito, eu acho muito fofo, muito apaixonante. Eu espero que essa cena esteja lá. Quero ver como é que eles fizeram a cama. E... cara, tem muito detalhe que eu não falei. Mas acaba aí. Agora, questões. Sala,
64 minutos. Puta que pariu, eu falo muito. Eu acho que dá pra diminuir pra 20, pode cortar à vontade. Outra coisa interessante que eu quero lembrar também, que eu quero ver no filme, é se aparece a princesa Nausicaa, que é a terceira mulher que Ulisses se relaciona assim, não chega a ficar com ela junto, mas que é oferecida a ele, pelo pai, inclusive, pelo rei da última ilha que ele chega, a Ilha dos Feácios. É uma princesa que encontra ele pelado assim no meio da praia e ajuda ele, né? Porque você tem que ajudar os visitantes, vai que é um deus. E aí, de novo, é oferecido para ele um recomeço, fala, não, fica aqui na nossa ilha, casa com a minha filha, você vai virar rei e você não vai precisar lidar com as coisas da guerra e justificar para as pessoas, pô, por que você partiu daqui com milhares dos nossos homens, maridos e filhos e voltou sem ninguém? Tem essa questão também, entendeu? Tipo, você leva um monte de gente pra guerra e volta só você? Que rei é esse? Entendeu? Ele podia ter recomeçado, mas ainda assim ele preferiu pagar os próprios pecados, voltar, assumir os erros, lidar com todos os pretendentes, matar todo mundo no sentido de limpar a casa e reassumir o lugar que era de fato dele. Melhor do que recomeçar em qualquer outro lugar, por mais vantajoso que possa parecer. Então, lute as suas lutas, brigue as suas brigas, assuma as consequências dos seus atos e seja você mesmo, assuma a sua identidade. Essa é uma das grandes lições da Odisseia, que não caberia em 60 minutos. Provavelmente não vai caber em 257 de um filme, mas eu quero ver como vai sair. Vai que tem uma parte 2. A Odisseia parte 2, o inimigo agora é outro. Se inscreva no canal, deixa o like, faça seu comentário, ou deixa o dislike também se você não gostou do vídeo longo. E é isso aí. E depois conta pra gente o que você achou do filme. No comentário pode ter spoiler. Quem for pro comentário vai saber que tem spoiler. E é isso.